Você está assistindo ao videocast Drafters, um programa que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Essa é uma iniciativa do Projeto Draft, uma plataforma dedicada à inovação na vida e nos negócios. Desde julho, você está acompanhando a nossa primeira temporada. Estamos convidando especialistas para conversar sobre o futuro do trabalho e as tendências que estão definindo hoje o mercado de amanhã. No primeiro episódio, discutimos a semana de 4 dias. E no segundo, abordamos como superar o etarismo. Eu sou Karina Sérgio Gomes, jornalista e uma das apresentadoras dessa temporada. Eu já tô aqui com a minha água e convido você a pegar a sua, porque hoje o assunto é negócios em alerta, a crise climática. Se você pensa que o aquecimento global é um problema distante, pense novamente. Incêndios florestais, inundações, ondas de calor extremas já estão impactando cadeias de suprimentos, operações e até a saúde dos colaboradores em diversas partes do mundo. Provavelmente você também já sentiu no seu corpo consequências. Um olho seco, uma irritação no nariz, talvez? Empresas ao redor do globo estão se adaptando a essa nova realidade. E, aqui no Brasil, grandes corporações assinaram recentemente um manifesto por um pacto econômico com a natureza, comprometendo-se a integrar a sustentabilidade em suas operações diárias. Para nos ajudar a entender o impacto dessas mudanças no ambiente de trabalho e como essas empresas podem se preparar para o futuro, convidamos Natália Tavares, gerente de sustentabilidade da Accenture. A Accenture é uma empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui. Também um prazer, de alguma forma, discutir com esse tema que para a gente é tão novo e, ao mesmo tempo, tão necessário, né? Bom, Natália, a primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer é como que as mudanças climáticas estão afetando as operações da empresa hoje em dia? Se tem alguma coisa que está afetando mais ou alguma mudança que já está sendo feita hoje, assim, que a gente pode constatar? Sim, de uma forma geral, acho que mudanças climáticas afetam a todo mundo, a todas as empresas, e o que a gente pode dizer é que para algumas indústrias mais e para outras menos, né? E também para algumas regiões mais e também para outras menos. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, empresas que fazem uso intensivo de água, por exemplo, numa época de estiagem tão forte para uma ponta e outra época de tanta chuva para outras pontas, isso pode afetar diferentemente, por exemplo, de como afeta uma empresa de serviços, que, por exemplo, não demanda tanto o uso de recursos naturais, etc. Então, acho que nesse sentido afeta de forma diferente. E outra coisa também que afeta de forma diferente é como seus colaboradores, seus clientes estão localizados aí no meio dessas grandes questões climáticas que a gente tem vivenciado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí a necessidade que essas empresas têm, e isso é uma coisa que a gente tem percebido, é o quanto as empresas ainda são muito mais reativas diante desse tema do que proativas, né? A pauta climática já é assim, na Europa, um pouco nos Estados Unidos, dependendo de quem está na presidência, já é uma questão, né? Mas agora, muito recentemente, na verdade, semana passada, né? Tipo, agora entre agosto e setembro, né? Mais ou menos quando a gente está gravando, que os empresários brasileiros parece que tomaram consciência disso e lançaram aquele manifesto por um pacto econômico com a natureza, né? Como é que você acredita que esse pacto entre esses empresários, agora, realmente, os empresários tomando a frente disso, pode influenciar nessa política ambiental? Ou como isso pode mudar alguma coisa na economia do Brasil? Assim, o que os empresários, dessa vez, tomando essa iniciativa, o que muda e se muda alguma coisa, né? A gente vê uma preocupação europeia muito maior, né, depois aqui a América do Norte, até chegar aqui na gente. Então, isso é um fato, é importante a gente observar, e com quem a gente conversa no mercado, a gente tem percepções muito parecidas. E aí, quando chega aqui no Brasil, apesar desse pacto ter sido relativamente agora, né, recente, como você bem citou, eu acho que tem um pouco de reação, como a gente acabou de citar, aos movimentos que a gente tem percebido e também às mudanças climáticas muito bruscas, né? Então, desde as chuvas no Rio Grande do Sul até as recentes queimadas no Brasil inteiro, acho que com quem a gente conversa nesse momento que nós estamos gravando aqui, entre agosto e setembro, o Brasil todo percebendo
o ar acinzentado, a seca muito na nossa cara, né? Então, as empresas vêm tomando, na minha opinião, uma atitude mais reativa, e eu acredito que tenha sido esse o movimento de agora. Mas eu vejo com bons olhos. Acho que, seja lá quando for que a gente está acordando para esses eventos e percebendo que eles estão acontecendo, e eles podem influenciar em questões diferentes. Acho que uma delas é, inclusive, a pressão nas esferas públicas de tomada de decisões que, de fato, possam impactar não só os negócios em si, mas também as questões do acesso, as questões que envolvem as percepções sociais. Acho que tem uma outra questão também que afeta na pressão para o próprio mercado, dos donos de capital, de alguma forma, agirem e reagirem de uma forma cada vez mais consciente, e consciente sobre o fato da gente não ter um planeta B, aí tem os vários termos, né, que a gente ouve por aí, mas assim, que não tem um outro universo, que não tem um outro planeta, enfim, que a gente precisa saber conviver com o que a gente está convivendo. Então, acho que também tem uma pressão do mercado sobre ele mesmo. Acho que tem também uma questão interessante, que é sobre as cadeias produtivas. Então, quando essas empresas assumem essa vertente, né, do impacto com a natureza, de alguma forma também elas impactam a cadeia para trás ou para frente delas, né, sejam com fornecedores, sejam com seus próprios clientes e compradores. E eu acho também que impacta na ponta, quase que no cliente varejo, né? Quando eu falo quase, na verdade eu estou dizendo no cliente varejo, efetivamente, né? Como que cada um de nós, como consumidores, como clientes dessas empresas, seja porque a gente está representando a pessoa física, ou seja porque a gente está dentro de outras pessoas jurídicas, a gente também passa a considerar esse comprometimento das empresas, esse respeito com a natureza como algo positivo para o dia a dia dos negócios, efetivamente. Quando a gente, você até falou, né, dependendo se é uma empresa que usa mais água ou menos água, a gente fica muito ligando, relacionando as empresas que estão mais ligadas à agropecuária, né, que tem essa relação direta com o clima e com a natureza, com essas questões climáticas. Mas eu queria ver com você quais outros setores, além desses que são ligados diretamente, também são vulneráveis a essas questões climáticas e por quê? Ou se todo mundo, na verdade, hoje está vulnerável, né? Qualquer empresa hoje está vulnerável, né? O todo mundo seria a resposta mais rápida e fácil, viu? Mas é claro que a gente tem umas especificações, né? Primeiro, só para não parecer que eu estou brincando, né? De fato, mudanças climáticas é algo que afeta a todos nós, a todas as empresas, cidades, comunidades. É algo que é democrático, sob o ponto de vista. Tá? Mas, de fato, algumas indústrias são mais intensivas no uso dos bens naturais. Quase que imediatamente a gente faz a correlação com as empresas do agronegócio, porque a gente correlaciona muito, né, o uso da terra, o uso da água, as produções. Mas, por exemplo, coisa que pouca gente associa é quanto a indústria da tecnologia é altamente intensiva no uso de água. Então, por isso que, por exemplo, a gente faz tanto, do nosso lado aqui na Accenture, por exemplo, a gente tem tanto trabalhado com as questões de green software, e com a preocupação de gerarmos softwares mais limpos, né? Tem gente que usa o software limpo, ou software mais responsável, ou mesmo o termo green software, exatamente nessa tentativa de usar menos energia e, consequentemente, menos água. Então, tem indústrias que efetivamente usam mais, por exemplo, mineração, de alto uso de bens da natureza, né? Pela natureza do negócio em si. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a indústria de bebidas, também, uso muito intensivo de água, tecnologia, indústria têxtil, que usa muita água também. Então, tudo que a gente, de alguma forma, a gente vai associando, seja no uso direto desse bem natural, como você bem citou, da agropecuária, quanto no uso que às vezes a gente nem imagina, como é da indústria de tecnologia. Então, a gente tem aí diferentes empresas que, de formas diferentes, impactam também no meio ambiente e que devem preocupar com as mudanças climáticas. E ainda tem talvez uma terceira categoria que eu traria, que é dessa indústria de utilities, né, especialmente de água, de energia,
que o negócio natural dela, essencial dela, é acesso à água, por exemplo, acesso à energia. Mas, por exemplo, diante de um contexto de seca, olha como o negócio delas está totalmente, de alguma forma, impactado por isso. E aí elas devem se preocupar em outras esferas também. Então, dando um exemplo muito claro, né? Eu estou agora gravando esse momento com vocês aqui da região do sul de Minas. Minas Gerais agora está passando por uma estiagem de meses. Várias das cidades no entorno onde eu estou está com um abastecimento de água corrompido. Né? E o que, que isso significa? Isso significa que de várias cidades aqui do sul de Minas, só quem está tendo acesso à água são bairros de um pouco melhor de poder aquisitivo. Então, quando também a gente fala de mudanças climáticas e como isso impacta no dia a dia das empresas, dos negócios dela, também a gente acaba discutindo as questões de justiça climática e dos impactos sociais da mudança climática, que aí é algo também ainda mais abrangente e que a gente vê uma discussão ainda nos bastidores das discussões das grandes empresas, né? Quando você falou que a empresa de tecnologia usa bastante água, eu fiquei pensando assim, os green softwares, quer dizer, na verdade, é a energia que eles usam para rodar, é isso? Ou E para produzir. Tem duas coisas que envolvem muito a questão da tecnologia. O uso da energia em si. Então, a gente pode pensar em desenvolver softwares que têm funcionalidades, digamos assim, que sejam de mais economia de energia. Talvez o exemplo mais varejo que a gente conheça seja a gente usar aqui o modo dark dos celulares. Mas você pensa nos grandes sistemas, em grandes softwares, se esse modo dark fosse ativado, a gente teria muito menos consumo de energia do que no modo não dark, né? E aí você pensa em softwares, a gente está falando de grandes quantidades de uso de energia, e além disso também do uso de água para resfriamento dos geradores e dos data centers, que normalmente ficam dentro de águas, né, nos oceanos profundos, e aí também como que isso interfere no aquecimento da água. Não sei se essa era algo conhecido de vocês, mas os data centers das grandes tecnologias que hoje em dia a gente usa, eles estão nos fundos de oceanos. Então também há uma preocupação sobre o aquecimento de água no entorno desses ambientes. Eu achei curioso você falar, né? Não sabia também desse impacto, nem que os data centers estavam no fundo do oceano, assim. Agora eu tô super preocupada com as inteligência artificial que a gente usa e nuvem, enfim, tudo nosso, né? Tá dentro desses data centers, assim, hoje. E aí, porque algumas empresas a gente consegue, tipo, investigar, né? Pegada de carbono neutro, etc. Mas nenhum software vem pegada de não estou aquecendo o ser humano, o oceano, né? Não tô. Então, como é que as pessoas. Como é que isso. Tem algum jeito também de medir esse impacto de alguma forma? Ou isso ainda. Não é, porque o carbono é medido, né, de alguma forma hoje. Medido assim, Sim. tem algumas regulamentações, né? Mas esses outros impactos não são medidos também? Por curiosidade, assim, fiquei curiosa. Então, aí a gente entra numa seara relativamente complexa, mas que eu acho super necessária. Primeiro, medição de impactos sustentáveis, né, dentro normalmente dessa categoria que a gente chama, já é algo muito complexo na essência da coisa, porque, primeiro, a gente precisaria ter um consenso do que é impacto, tanto positivo quanto negativo. Então, quando você fala, por exemplo, da pegada de carbono, a gente consegue medir isso, mas nem todas as empresas fazem, porque elas não são obrigadas a tal. Né? Então, esse é um elemento. Segunda coisa, depois do consenso dos conceitos, seria a importância dos consensos de medida e de como que a gente comunica essas questões para o mercado ou não. Aí a gente vai num outro nível que também não é obrigatório. Não é obrigatório nem medir, nem é obrigatório comunicar. Depois, se carbono é uma coisa, mas pelo que eu entendi da sua pergunta, é do tipo, como é que eu meço o impacto dos data centers nos oceanos e como que isso impacta na vida marinha? Olha, isso é algo
assim, eu nunca vou dizer que isso é impossível e que hoje ninguém faz, porque eu posso estar sendo leviana, né? De repente eu não conheço, mas de fato eu não conheço nenhuma empresa e ninguém que faça isso da forma como a gente entende que é importante. Mas tem um movimento que até é recente, né, na São Paulo Climate Week, eles trouxeram temas sobre a economia azul, né, o Ocean Economy, que passa por essa discussão da importância da gente discutir os oceanos como se fossem um bioma e como eles estão sendo impactados, inclusive, pela indústria da tecnologia. Pensando agora no capital humano das empresas, né? Enfim, hoje em dia tem se comentado muito sobre essa ecoansiedade, o quanto os colaboradores estão ficando ansiosos com possíveis, seja enchentes, mudanças climáticas, o mundo vai acabar, meu emprego, meu Deus, minha vida, meus filhos. Como é que as empresas estão se preparando, ou se elas se prepararam, se elas têm algumas ações para ajudar os colaboradores a lidar com essas pressões que a gente tem vivido por conta dessas crises climáticas que a gente está vivendo? Nossa, essa também é uma boa questão, Karina. Bom, o que que a gente tem observado, tá, de uma forma geral? De novo, as empresas de uma forma reativa diante desse tema. Então, essas questões mais extremas que a gente tem vivenciado, né, desde as chuvas do Rio Grande do Sul, as chuvas ali no Nordeste também, que ano após ano têm sido muito fortes, né, Salvador, Recife, a gente tem percebido isso, até mesmo as chuvas aqui no Sudeste, a gente vê as empresas tomando ações quase que de combate ou de convivência já com o problema instaurado, né. Então, por exemplo, a chuva veio e levou casa de 100 funcionários, vamos cuidar desses 100, da família dos 100, e assim vai. Então, a gente vê muito questão reativa nesse sentido. Uma outra parcela de empresas, que é muito menor, se preocupando muito com as áreas ou com as cidades que, de alguma forma, têm aparecido no mapeamento de cidades que vão sofrer pelas grandes pressões, especialmente as cidades em regiões litorâneas, que a gente fala que vai ser tomada pelo mar e que essa cidade vai deixar de existir. Então, a gente vê um ou outro movimento nesse sentido das empresas tentando se anteceder essas questões. Aqui no Brasil, a gente tem Recife, por exemplo, entrando nessa linha, o Rio entrando, mas eu ainda vejo as empresas de uma forma muito tímida tomando ações desse tipo. E aí, quando se fala na ecoansiedade, eu acho que tem dois elementos. O primeiro, que tem gerado, eu acho que esse talvez seja o mais gritante, é que as pessoas também ainda, nós, e eu me incluo nessa, tá? Eu acho que todos nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas. E aí tem um caminho daqueles que acreditam nas previsões que estão surgindo, no que tem apontado as ciências e etc., e de alguma forma essas pessoas vão se sentindo amparadas por isso que vem surgindo, tecnicamente falando, e algumas outras que não sabem se acreditam, que não sabem se confiam, e aí isso vai misturando muito com alguns movimentos políticos, religiosos, de negação ou de aceitação, que também geram nas pessoas algo do tipo: será que é isso mesmo? Será que não é exagero? Nossa, será que isso vai me pegar? Ah, não, isso não vai acontecer na minha geração. E ainda uma outra parcela que, quando acredita, já tem feito o movimento de, por exemplo, famílias decidirem não ter filhos, porque sabem que a próxima geração vai sofrer por esses pontos. E aí, nesse caso, eu vejo duas iniciativas das empresas. A primeira a partir da pandemia, muitas das grandes empresas, principalmente, elas criaram alguns movimentos de saúde mental. E aí, no plano de saúde mental, no programa de saúde mental que elas já oferecem, elas têm inserido esse tema. Esse é um movimento que eu tenho percebido. E o segundo movimento é de provocar nas pessoas quase que uma interação voluntária nessas discussões. E esse voluntariado tem se mostrado, pelo menos pelo que eu tenho percebido, né, de diferentes formas a atuação das pessoas. Quando elas estão localizadas geograficamente nessas regiões mais impactadas, eu vejo maior adesão. Quando elas não estão assim, elas aderem muito mais no momento da grande catástrofe, mas não de forma a tentar atenuar ou tentar, de alguma forma,
levar para mais adiante o acontecimento de algo mais grave. Natália, você acha que a questão agora das crises climáticas pode ser um fator de diferenciação das empresas, né? Tem empresa que pode levar alguma vantagem nessas questões climáticas, assim, quais empresas são essas que podem sair na frente nesse momento de crise climática, assim, ou quais setores poderiam sair na frente? Tá. Bom, se pode ser um elemento de diferenciação, talvez muito imediatamente seja. E não porque talvez a empresa faça algo muito melhor que as outras, mas simplesmente porque talvez elas façam. Tá? E eu acredito que sim, isso pode ser um diferencial para elas. Seja na atuação no mercado propriamente dito, na diferenciação pelo lado econômico-financeiro desse negócio, ou seja pelo lado social, que de alguma forma impacta, por exemplo, a desejabilidade da marca, a intenção das pessoas não apenas de consumir, mas também trabalhar nesses ambientes. Eu acho que de uma forma mais direta e mais próxima, sim, pode ser um diferencial. No médio a longo prazo, Karina, eu acho que não, porque todos nós e todas as empresas precisarão tomar alguma atitude nesse sentido. O que então eu acho que vai ser o diferencial? Eu acho que vai ser o diferencial o quanto essas empresas conseguirem atrelar as ações que elas fizerem de clima e meio ambiente associadas à estratégia central da empresa. E o que eu quero dizer com isso? Até então, tem sido comum a gente ver uma ou outra iniciativa quase que só pela área de responsabilidade social, e quando eu falo só, eu não quero minimizar a ação, só quero dizer que ela está ali dentro de um mínimo contexto. Ou só na responsabilidade social, ou só no marketing, ou só na área de eventos. E eu acredito que a empresa que vai conseguir fazer uma boa virada é aquela que vai conseguir atrelar a sua ação de meio ambiente, mudanças climáticas, atrelada à grande estratégia da empresa, e perceber como ela consegue mensurar os impactos disso para que ela consiga ser mais resiliente diante da situação da mudança. Então, o que a gente conversa muito, né, nos ambientes de sustentabilidade, de meio ambiente, é que resiliência é a palavra da vez. E por quê? Porque todos nós vamos passar por isso, seja as grandes empresas, sejam os municípios, os estados, seja lá quem for. Todo mundo vai ter que lidar com essa questão. Então, o X da questão talvez seja enquanto você vai estar preparado para lidar com esse X da questão no momento que de fato ele acontecer. E também do quanto você vai conseguir ser sistêmico na ação que você toma. E isso vai influenciar com certeza no dia a dia dos negócios. Há um movimento, especialmente a gente percebe isso na América do Norte, das empresas o tempo todo associarem as suas ações ao risco da mudança de clima ao negócio. E por quê? Porque quando você mapeia a mudança climática num risco, igual você mapeia outros riscos econômico-financeiros, ele passa a estar em spotlight. Então, até o acionista, os conselhos, etc., eles veem aquilo de uma forma diferente, e não só como uma forma do tipo, vou lidar com isso. Muito pelo contrário. E é aí que eu acho que as empresas podem se diferenciar. Bom, no mundo dos negócios, dizem que momentos de crise são grandes momentos de oportunidade também, né? Eu fico pensando que há 10 anos, se você falasse que você é gerente de sustentabilidade, as pessoas iam perguntar, nossa, o que você faz? Mas hoje sustentabilidade todo mundo sabe o que é e tem muito bem esse conceito na cabeça. Nesse momento de crise e de várias crises climáticas que a gente está vivendo e que a gente vai viver provavelmente no futuro, quais são os setores e quais são as grandes oportunidades que podem surgir no mundo dos negócios? Assim, quais têm mais chance de sobressair ou quais áreas você está vendo que estão sendo criadas a partir desse momento que a gente está vivendo de mudanças climáticas? Sim, a gente costuma falar mesmo que crise é um convite para perceber novas oportunidades. Eu acredito também que sustentabilidade seja isso. Então, da mesma forma que 2010, né, a gente tinha a grande discussão da digitalização dos negócios, talvez agora a gente esteja na discussão da tornar sustentável, já que a gente não tem uma palavra da sustentabilização, como fazer esses negócios serem mais sustentáveis. Então, aqui eu acho que sim, temos uma oportunidade
das empresas, inclusive, reverem seus processos, reverem seus produtos e, de fato, serem mais sustentáveis. A outra questão é a oportunidade que está na mesa diante dos novos negócios. Então, negócios mais baseados na natureza, negócios ligados à bioeconomia, negócios ligados aos oceanos, né, com a economia azul, como a gente citou agora há pouco. Então, todos esses são negócios, entre aspas, bastante promissores, onde a gente acredita que há grandes oportunidades. E aí, se a gente fala mais especificamente de Brasil, a gente tem isso ainda maior, afinal de contas, a gente é dono, me entendam bem, né? Mas assim, a gente tem aqui no nosso território biomas bastante ricos e que são muito potentes também nessa questão de termos oportunidade na mesa. E aí me entendam aqui, desde produtos de uso humano até produtos que possam estar correlacionados como insumos da produção de outros produtos, né? Então, para medicamentos, para o setor alimentício de uma forma geral. Então, a gente tem, sim, grandes oportunidades. Natália, dentro dessas oportunidades que podem surgir com as questões das crises climáticas, muito tem se falado dos green jobs e green skills. Eu acho que você poderia falar para a gente, conceitualmente, o que pode ser considerado um green job ou, conceitualmente, o que pode ser considerado uma green skill, e dar alguns exemplos também do que são esses trabalhos verdes e habilidades verdes. Posso. De fato, esse tem sido um movimento, né, pessoal, assim, de quanto que as pessoas têm olhado por essas habilidades verdes, né, ou criado esses cargos verdes. Eu não sei se o conceito que eu vou trazer é o conceito universalmente reconhecido, eu sou bastante preocupada com isso, mas trazendo aqui pelo lado do que a gente tem enxergado, os green jobs têm sido aqueles que olham para as questões da sustentabilidade de forma mais direta. Então, por exemplo, recentemente a gente está vendo um boom de uma busca por redes de sustentabilidade, que é diferente daquela pessoa que ficava dentro da empresa antes, responsável pelo cálculo de pegada de carbono, ou que é diferente daquela empresa que antes ficava responsável por reportar os relatórios de sustentabilidade. Aqui a gente está falando de pessoas que têm um olhar mais sistêmico sobre esse tema e, às vezes, a depender da empresa, de uma forma muito direta. Então, por exemplo, desmatamento, reflorestamento, tratamento de água, não poluição de águas, aí a gente vai por esse lado. E aí chega no nível da Green Skill, por exemplo, que pode ser uma pessoa que consegue, uma pessoa desenvolvedora de softwares, por exemplo, que consegue lançar a mão de alternativas de menos uso de energia na geração daquele software ou daquela solução tecnológica. Então, indo de um nível muito macro, digamos assim, né, um head de sustentabilidade, que pode ter um monte de outros, como fala? Derivados da função, né, do que ela faz, até uma pessoa muito específica que tem aquela competência, ou alguém que tem uma competência específica em recuperação de áreas degradadas, né, que normalmente a gente está falando aqui de engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, ou até um profissional que consegue, por exemplo, fazer a produção da agricultura concatenada com a existência das florestas. Então, isso também vai muito na especificidade dos temas, especificidade das profissões, e aí a gente tem visto isso, de fato, crescer bastante, tá? Recentemente, eu estava lendo alguns materiais que falavam até, dentro das organizações, as empresas, as pessoas que olham pelo lado do education. Então, pessoas que tenham a competência de trazer um education em meio ambiente. Então, são elementos mesmo que vêm compondo cargos ou áreas que já existem e que vão trazendo um elemento a mais, que é o elemento da sustentabilidade. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final e a gente sempre pergunta para o nosso entrevistado se ele pode dar dicas de livro, uma série, um podcast, enfim, qualquer coisa que ele possa se informar sobre o assunto que a gente comentou aqui no episódio, né? Então, quais dicas de livro, filme, série você daria para quem quer mergulhar nessa questão das crises climáticas e empresas sustentáveis, enfim? Tá, além do de vocês? É.
Acho que a gente tem canais interessantes para saber mais desse tema, né, de se compreender melhor. Eu gosto muito dos artigos científicos que a gente encontra por aí, que eu acho que são sempre fortes para a gente. MIT, Stanford tem uma publicação interessante. Eu gosto de pensar também no estudo do design regenerativo, e aí a gente tem, dentro ou fora do Brasil, elementos que tratam sobre esse tema, e pensar no design sobre todos os aspectos da geração de novos negócios, de novos produtos, de soluções corporativas, e nesse caso específico, eu não tenho nenhuma dica direta e específica, mas sim do tema, né? E talvez de séries, assim, ela não é tão recente, mas foi uma série que foi uma mudança de chave muito forte para mim, que é Minimalismos, que está no Netflix, que para mim me fez pensar muito os elementos de consumo e como que a gente também pode ser ação, né, potência nos ambientes que a gente estiver. Ainda assim, de toda forma, eu também gosto de buscar, como fala, referências institucionais que são globais. Então, eu sempre olho ali ONU, que para mim é uma grande fonte, World Economic Forum, que também que aí vai me ajudando a pensar e entender as relações de uma forma mais específica, corporativamente falando. Bom, Natália, muito obrigada pela sua participação, sua colaboração aqui conosco e por trazer essas questões tão importantes que a gente tem que pensar sobre a crise climática e sustentabilidade. Eu quem agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Fico feliz que a gente esteja discutindo isso de uma forma tão simples e, ao mesmo tempo, compreendendo a complexidade do tema. E sigo à disposição para novas conversas. E para você que nos acompanhou no episódio de hoje, espero que tenham gostado e refletido como essas mudanças podem impactar no futuro do trabalho. E não se esqueça de seguir o Draft nas redes sociais para mais conteúdos. Até o próximo episódio.